Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou de volta com vocês para a gente conversar sobre as doenças que são prevalentes na infância e que vocês podem acabar tendo que lidar, né, com a criança, com o bebê, com algum tipo de alteração, e aí é importante vocês conhecerem para que quando acontecer lá na prática de trabalho de vocês já conhecerem, já saber o que está acontecendo e poder tomar a melhor providência possível. Lembrando sempre daquela situação da comunicação, como eu já conversei com vocês, né? Sempre comunicando os responsáveis quando vocês perceberem alguma alteração. Vamos começar conversando de um processo que infelizmente é muito comum, que é o refluxo nos bebês. Então, os bebês, eles podem apresentar esse processo de refluxo. Tem diversos motivos que levam, né, ao bebê a ter o refluxo, mas está diretamente ligado a uma conexão. Então, dentro do nosso corpo, a gente tem como se fosse uma válvula que ela fecha ali e separa meu estômago do meu esôfago. É como se fosse um delimitador. Aqui acaba o esôfago e começa o estômago. Essa válvula, esse local de conexão, ele tem o nome de esfíncter. E quando acontece esse processo de refluxo, normalmente está ligado a um problema no esfíncter. Então, ou ele vai estar enfraquecido, ou ele vai estar com algum outro problema de funcionamento, que ele não vai conseguir fazer a vedação necessária para evitar que o ácido do estômago, né, volte para o esôfago junto com a alimentação daquela criança, junto com alguns outros componentes. Então aqui, ó, para vocês visualizarem um pouquinho melhor, então ali é o estômago normal, né, a junção do esôfago com o estômago, essa de baixo aqui, ó. Eu tenho a junção do esôfago com o estômago e o esfíncter ali tá fechadinho, funcionando normal. Nessa daqui de cima, o esfíncter não fecha e aí então eu vou ter esse extravasamento do líquido. Lembrando que o nosso estômago, ele tem o conteúdo ácido, então esse líquido ele é ácido. A parede do meu estômago, ela é preparada, né? Ela tem ali já as vilosidades, ela é preparada para aguentar esse ácido. Então, na parede do estômago, é muito raro que essa acidez cause algum problema. Mas se o esfíncter não fecha e a acidez do estômago vai para o esôfago, a parede do esôfago ela não está preparada para lidar com toda essa acidez. E aí pode ser que a gente tenha problemas maiores, né? E é por isso que acontece o refluxo, uma das formas de tentar se livrar daquele conteúdo que está machucando a parede do esôfago. Então, essa condição, ela faz com que os alimentos, né, e os sucos gástricos, lembrando que esse suco gástrico, ele é ácido, né? A gente está falando de um ambiente que tem uma grande presença de ácido, que é no estômago. Então, vai fazer com que os alimentos, né, e esse suco que é ácido, volte do estômago em direção à boca. E aí passando então pelo esôfago. E isso gera muito incômodo, principalmente porque a parede do nosso esôfago não está preparada para lidar com aquele ácido, que é o suco gástrico. E aí, junto, né, com essa questão do refluxo, vem a regurgitação. Sem contar que o incômodo ele é bastante grande, né? Pode causar um desconforto e fazer com que a criança se sinta incomodada e chore, fique um pouquinho menos, mais, digamos assim, agitada.
por conta desse incômodo, porque muito, como a gente está falando de bebê, são pessoas que não vai poder te dizer, ai, está queimando, não vai conseguir te dizer isso. Que ele entende que é para buscar aqui. Então, são situações em que ele vai ficar um pouco mais agitado, tentando mostrar ali os sinais de que ele está incomodado. Aqui novamente, né? Nesse daqui eu tenho um pouquinho mais de informação para passar para vocês. Nessa imagem tá ressaltando esse refluxo, né? Lembrando que ele é gastroesofágico, então, porque ele vai sair do gastro, né? Que é o nosso estômago, e vai atingir o esôfago, que por conta desse problema no esfíncter. Então, o que é que acontece? Eu tenho ali aquele líquido dentro do meu estômago, aquele líquido que ele é ácido, porque dentro do meu estômago o conteúdo é ácido, né, para receber alimentação, e logo acima do meu estômago eu tenho o esôfago. Então, entre os dois, eu tenho ali o, o esfíncter, né, que vai estar logo abaixo do esôfago e vai ficar fechado. Então, ele faz esse movimento de abertura e de fechar, né, porque quando eu como, ele abre e aí depois ele precisa fechar. E quando tem algum problema nesse processo e ele fica aberto, ele gera o refluxo, tá vendo? Porque o líquido do estômago, você tá vendo aquela seta preta? Ele faz isso daqui, ó. Então ele vai lá em cima no estômago, ele fica meio que agitado ali dentro do estômago. E aí, se eu tô com a válvula com o esfíncter aberto, quando ele subir, ele vai voltar. E aí vai acabar passando, né, do estômago pro esôfago, voltando aí sentido boca. Então, como eu falei para vocês, é uma situação muito comum. Cerca de 40% dos bebês acaba apresentando algum tipo de refluxo, isso é muito normal. Até porque, né, os bebês lá nos seus primeiros anos não, né, nos seus primeiros meses de vida, ele ainda está desenvolvendo o sistema digestivo. Eu sei que eu já conversei com vocês sobre isso, o sistema digestivo ele é enorme, ele vai da nossa boca até o reto e o ânus, ou seja, ele passa por todo o tronco, a gente tem diversos componentes, diversos órgãos. E então, nesses primeiros meses de vida, o bebê tá, digamos assim, aprimorando o seu sistema digestivo. Então, por claro que, né, se ele não teve nenhuma má formação, ele já nasce com o sistema digestivo pronto. Mas quando eu digo aprimorando, é em relação às enzimas, a esses pequenos detalhes, né, aos esfíncteres e o funcionamento deles. Então, tudo isso pode ter algum processo de adaptação e o refluxo muitas vezes ele é visto como um processo de adaptação desse esfíncter, né? Que é como se fosse uma válvula gastroesofágica. Então, apesar de muitas crianças desenvolverem o refluxo, muitos bebês terem o refluxo, são muito poucos que de fato têm um problema com refluxo. Então, assim, é muito comum, mas ser um problema sério, ser um problema persistente, ser uma doença, isso já não é tão comum. Porém, né, como vocês vão estar lidando aí com muitas crianças, né, muitos bebês, pode ser que você acabe pegando alguém que tenha um problema sério de refluxo, e não apenas esse processo de adaptação que vai acabar se resolvendo sozinho. Porque tem isso também. No geral, apesar de mais não, né? Mas de mais ou menos 40% dos bebês terem refluxo, no geral é uma situação que se resolve sozinha. Você não precisa de uma grande intervenção. Você vai fazendo pequenas situações de alívio, digamos assim, né? Que você vai fazendo com a criança para evitar o processo de refluxo. A gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre essas táticas, digamos assim. E tirando isso, você não tem muito o que fazer, você vai esperando solucionar o problema. Porém, tem alguns bebês que acaba tendo um problema sério de refluxo, e esse refluxo acaba sendo
persistente, causando diferentes tipos de problema. Então, como eu falei para vocês, essa situação do refluxo é ótimo, né? Desculpa, do refluxo gastroesofágico acaba sendo temporário. Então, a criança, o bebê, né, ele vai ficar mais agitado, ele vai ficar um pouco mais estressado por conta desse incômodo que ele está sentindo. Porém, no geral, ela melhora conforme o aparelho digestivo ele vai amadurecendo, como eu falei para vocês. Ele vai se aprimorando, vai começando ali a compreender o seu papel e o esfíncter começa a ter o funcionamento mais eficiente e a criança para de ter esse processo de refluxo. Isso é super comum. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Porém, como eu falei para vocês, tem alguns quadros que não é bem assim. Mas no geral, o que se espera quando um bebê apresenta um quadro de refluxo é que ele tem, né, que ele vai ter esse processo por um certo tempo, que ele vai sofrer um pouquinho, vai ficar incomodado, mas que isso logo vai passar, porque ele vai ali ter esse processo de amadurecimento, né, do sistema digestivo e aí não vai ter mais o refluxo porque a válvula ali, o esfíncter, vai se aprimorar e vai começar a funcionar da forma correta, não deixando o vão ali para volta, né, desse suco gástrico e dos alimentos, né, não permitindo que isso aconteça, porque ele vai começar a funcionar corretamente. Quais são algumas... Deixa eu ver o tempo desse vídeo. Eu vou pausar o vídeo pra gente não tentar fazer vídeos muito grandes.